Olá, pessoal. Nós vamos ver a disciplina de Informática Empresarial. Vamos fazer agora algumas atividades, retomar os conteúdos até então vistos, né, nas nossas aulas. E essa retomada, ela vai fazer parte também, ela é essencial, né, principalmente nos conceitos, ela vai ser essencial para que você possa fazer as avaliações. Então, vamos lá. Pensando aqui no nosso objetivo principal da aula, que é o relembrar os principais conteúdos trabalhados ao longo do trimestre, também compreender a importância da informática no ambiente administrativo. Vamos também relacionar conceitos de arquivos, pastas, backups, nuvens na prática, também do seu dia a dia, analisar o Google Docs e o Google Drive, que a gente também viu nas nossas aulas, e vamos avaliar sua própria aprendizagem, reconhecendo onde já você domina, o que você precisa reforçar. Ok? Então, vamos para o nosso primeiro tema. A informática, a gente já sabe que está presente em todo o nosso ambiente administrativo, pensando na organização dos dados, na agilização das tarefas, na ajuda para tomar as decisões. Então, se ela é um dos principais fatores importantes da empresa, então o trabalho seria muito mais fácil se nós tivéssemos isso bem esclarecido. Então, o trabalho ele pode ser lento, pode ser confuso, caso não tenha essa automação aí das decisões, da organização e das tarefas. Pensando no pacote Office do Google, e o Google Drive, né, que seriam os nossos ali, o Docs principalmente, nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um, retomar esses principais. O pacote Office, por exemplo, ele é instalado no computador. Já o Google Docs, ele funciona na nuvem, então basta ter a internet, como a gente já viu. Então, isso significa que você pode editar seus trabalhos até pelo celular, que a gente tentou ali ver alguns exemplos durante as aulas sobre a edição. Esse seria o nosso Google Docs. Vamos pensar aqui, então, nessa questão. Qual é a principal vantagem do Google Docs em relação ao Office? Pensando aqui nas nossas alternativas. Funciona sem internet, permite acessar de qualquer lugar, gera arquivos menores, não precisa de login, só funciona em celular. Então, você vai escolher uma das alternativas, vai pensar nela, vai ter um tempinho ali para pensar e logo, na sequência, você vai dar a resposta. Ok, pessoal? Então, nesse caso, temos a letra B como alternativa correta, porque ela permite acessar de qualquer lugar, tá? De qualquer lugar. Essa é a principal vantagem do Google Docs em relação ao Office. Seguindo aí, nós temos os arquivos e extensões. Então, cada tipo de arquivo tem uma função diferente. Então, o arquivo e extensão ali como texto, como compactação, como vídeos, como executáveis. Daí ali você tem vários exemplos, imagens, áudios. Podem ver que são extensões que facilitam tanto o processo para você chegar a esse arquivo, como a utilização dele, né, no caso da extensão. Então, esses são alguns. E a organização do arquivo e de pastas que nós vimos. Então, por que a gente tem que fazer essa organização, essa pasta? Então, para estruturar e ajudar você também a encontrar mais rápido e evitar confusão nesses documentos. E até ter arquivos repetidos, né, ou até perdidos no seu computador. Então, como organizar? Primeiro, você vai criar uma pasta por material, por projeto ou por cliente. Pense que você é um futuro técnico em administração. Então, dentro delas, você vai usar uma subpasta por mês, né? Tipo um documento, ou até se você quiser fazer por ano, também dá. Sempre use nomes descritivos. Olha o exemplo ali do lado. Escola, a disciplina de História. Por exemplo, um documento que você tinha lá de 2025, são os trabalhos de História, lá foram feitos no mês de março, estão em PDF, então podem ver que vai aparecer o PDF.
ou um resumo de um livro lá no mês de abril de 2025. Então, é importante que você faça uma nomeação, né? Ou insira aí outras subpastas para arquivar o documento, para arquivar ou as disciplinas, no caso. Já o backup nuvem, o que é cada um? Pense aí que o backup é uma cópia de segurança dos seus arquivos. Então, se o computador estragar ou for perdido, você ainda terá esse documento guardado. O pendrive ou HD externo também facilitam a vida aí no backup, né? Quer dizer que você terá uma cópia física. Já a nuvem do Google Drive, do OneDrive ou do Dropbox pode ser uma cópia online. Então, por que usar a nuvem? Então, acesse seus arquivos de qualquer computador ou celular, daí você consegue visualizar os arquivos ali que você tem, os documentos que você tem. Você pode também compartilhar esses documentos facilmente, e também seus arquivos eles ficam protegidos, mesmo se você perder o aparelho. Você pode acessar a partir da nuvem, né, de qualquer outro aparelho. Por exemplo, eu quero acessar, eu tinha no meu computador, o computador estragou, então eu tenho como acessar pelo celular. Então, se você salvar o trabalho no Google Drive, você pode abrir em casa, na escola ou até mesmo no celular. Dicas aqui para você discutir com os seus colegas. Qual opção é um exemplo de backup na nuvem? Salvar em um pendrive, gravar em CD, usar o Google Drive, imprimir o arquivo ou copiar para outro computador. Olha só, você tem aí uns minutinhos para pensar qual dessas opções é um exemplo de backup na nuvem. Tá? Então, pense bem, converse com o colega e verifique qual seria a alternativa mais adequada. Você tem da A até a letra E para escolher. Pense no que nós estudamos. Então, você vai discutir e vai chegar a uma conclusão. Depois da nossa conversa, então, vocês perceberam que é usar o Google Drive. Então, é uma opção, é um exemplo de backup na nuvem, tá? É um exemplo. Então, é a alternativa correta aí nas questões. Já o Google Drive é um espaço na nuvem onde você pode guardar, organizar e acessar arquivos de qualquer lugar. A organização é bem fácil. Primeiro, você vai criar as pastas, subpastas, para separar materiais ou projetos. Lembre que você pode renomear os arquivos com títulos bem claros. Vamos compartilhar aqui, de uma forma inteligente. Se você pode enviar arquivos ou pastas para outras pessoas, e escolher também a permissão de acesso. Ele pode ser um leitor, ele pode ser um comentarista ou pode ser um editor. O que seria o leitor? Ele vai apenas fazer a visualização do documento. Já o comentarista, ele pode comentar sem mudar o conteúdo. E o editor, sim, ele pode alterar o arquivo inteiro, né? Então, veja bem qual seria a permissão, o acesso que você vai dar quando você compartilha documentos com alguém. Vamos pensar aqui, mais uma questão. Qual das permissões permite que a pessoa altere o arquivo? Letra A, leitor. Letra B, comentarista. Letra C, editor. Letra D, visualizador. E letra E, somente leitura. Então, nós estamos falando aqui da pessoa que vai dar permissão à pessoa para alterar o arquivo. Você está dando a permissão. Então, qual deles? É o leitor, o comentarista, o editor, o visualizador ou somente o leitor? Ou somente leitura? Então, pense aí, converse com o colega e vamos chegar aí a uma questão, a uma das alternativas. Então, é o editor, né, pessoal? É o editor que vai dar vai ter, né, essa permissão para alterar o documento, alterar o arquivo que está ali. Já o Google Docs básico, ele é um editor de texto online que permite criar, editar e formatar documentos diretamente no navegador. Então, sem precisar fazer instalações de programa. Isso seria o nosso Google Docs. O Google Docs básico
Então, para organizar o texto, nós podemos formatar o parágrafo, como nós vimos nas nossas aulas, ajustar o espaçamento, o recuo, o estilo de letra também, alinhar textos para a esquerda, direita, centralizado e justificado, que são essas formas de alinhar o texto, e ajustar margem. Você pode definir os limites da página. Lembre que nós utilizávamos 3, 3, 2 e 2. Né? Eram essas medidas de acordo com as normas padrão da ABNT. Então, o Google Docs básico, ele é importante porque é um documento que ele bem formatado, ele fica mais organizado, ele é um documento agradável de ler. E também ele vai transmitir profissionalismo. Então, você, como técnico em administração, você vai utilizar esse Google Docs aqui, básico. Já exemplos práticos, nós temos um trabalho escolar com título centralizado. Pense nas margens iguais a parágrafos bem alinhados, então fica muito bem mais fácil você e o próprio professor fazer a correção do seu trabalho, se ele estiver numa boa apresentação. E, claro, de acordo com as normas da ABNT. Vamos lá para a questão. Qual dessas opções é usada para definir os limites da página do Google Docs? É a fonte? É o alinhamento? Margens, recuo ou espaçamento? Qual das opções você tem que vai definir, então, esses limites da página? Então, tempinho aí para pensar. Converse aí com o colega. Vamos ver qual a alternativa. A, B, C, D ou E? Então, nesse caso, temos a margem, né? A margem, ela vai definir o limite da página. Lembre que vocês já fizeram, inclusive, no caderno, essa limitação de margem, tá? Então, lembre lá. Já o Google Docs avançado, então, além do básico, a gente tem o avançado, que pode deixar seu trabalho mais completo, ou, talvez, um documento mais profissional. Ele é usado com imagens, ele pode inserir figuras, gráficos, pode ter fotos. Pode pensar que num documento para a empresa com imagens, com fotos, ilustrações do conteúdo ou da propaganda do produto. Pode ter tabelas, que é uma organização já de uma informação, todas elas em linhas e colunas. Os links podem adicionar ali endereços de internet para completar o texto, para dar um argumento ali no texto. Cabeçalho, rodapé, numeração de páginas. Então, sempre é útil você saber ter conhecimento para trabalhos acadêmicos e também para os relatórios formais. A integração do Docs mais o Drive pode juntos ajudar bastante. Então, pense que você pode formar uma dupla, né, poderosa, usando esses dois nos estudos, no trabalho, e também para colaborar em uma atividade em grupo, fazer um trabalho em grupo. O Google Docs e o Google Drive, os dois juntos, vão facilitar tanto a tua vida acadêmica como a tua vida profissional, certo? Vantagens principais. Na escrita em tempo real, no caso, várias pessoas podem digitar o mesmo documento e ao mesmo tempo. Pode ter o controle de edições, então você vê quem editou e quando que editou, vai aparecer ali no documento. O histórico de versões, se algo der errado, é possível voltar para uma versão anterior. Então, ali são 3 vantagens muito importantes. Durante o trabalho em grupo, por exemplo, cada colega ele pode escrever sua parte no mesmo documento, sem você precisar ficar enviando anexo ou talvez entrando em contato com a pessoa por e-mail ou pelo WhatsApp. Então, ali você vai ver em tempo real o que o colega está escrevendo, como que ele está escrevendo e como você pode ali justificar ou até mesmo dar a sua opinião. O resumo nosso aqui, então, da nossa revisão, retomamos aí os conceitos essenciais, reforçando a importância da informática na organização digital, o uso das ferramentas colaborativas, como o Google Docs e o Google Drive,
pensando que você vai consolidar um conhecimento adquirido e se espera aí aplicar na prática, tanto na parte acadêmica, no caso aqui, no nosso curso de técnico em administração, como futuramente na tua profissão como um técnico em administração. Até a próxima!